Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham Bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jayami Udhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 13, continuar o comentário, verso 22, Prakashika Vritti. Tendo se esquecido de Krishna, as divas, que são de natureza marginal, consideram seus corpos como sendo eu. Natureza marginal é o quê? É externo, não é? Tendo se esquecido de Krishna, as divas, que são de natureza marginal, o que significa isso? Falou aí, nos versos passados, várias vezes. A diva é qual Shakti? Nome? Yoga Maya Shakti e diva ou qual Shakti? Outro nome, marginal. Tatasta Shakti. Natureza marginal significa o quê? Tatasta Shakti. Marginal significa o quê? Alguém pode ler aqui marginal? Sei aí em São Paulo, aí, Rio Grande do Sul. Né? Marginal pode significar pessoa meio bandido, né? Por exemplo. Alguém pode pensar isso. Dependendo da pessoa. Marginal aqui é o quê? Ninguém? Marginal, marginal vem de margem. Como se fosse tem o oceano e do outro lado tem a rua ou a floresta. E no meio tem o que? Areia, significa a margem. Então a diva, por isso que é chamada de marginal, porque ela está na margem. De um lado, mundo material. Do outro, mundo transcendental. A diva está no meio, na margem. Por isso que ela é de natureza marginal. Ela não é
ela é superior à material. Ela não é energia material, é superior, ela está na margem. Ela não está dentro do oceano, está na margem, ali, fora. É de natureza superior. É de natureza marginal, como se fosse neutra entre o transcendental e o material. Isso significa marginal. Tatasta Shakti. A diva é Tatasta Shakti, né? Potência marginal de Cristo significa isso. Esquecendo de Krishna, essas divas que são de natureza marginal, se elas esquecem de Krishna, desejam desfrutar do mundo, então consideram consideram seus Seus corpos corpos como sendo eu. Pensam que são as autoras e as desfrutadoras da matéria inerte. Assim, são atadas ao mundo material e nascem em distintas espécies de vida, nas quais experimentam felicidade e aflição. Tais divas, que são iludidas por Maya, caíram no ciclo de repetidos nascimentos e mortes, e como consequência sofrem misérias mundanas, nascendo às vezes em Swarga, às vezes no inferno, Swarga é planetas celestiais, às vezes nasce lá, às às vezes no vezes não. inferno, às vezes como rei ou súditos, às vezes como brahmanas ou sudras, e às vezes como vermes, demônios, servos ou mestres. Algumas vezes estão felizes e outras sofrendo. A consciência da diva é atômica, e mesmo que ela seja o servente de Bhagavan, ela se torna empoderada pela energia ilusória, que se encontra muito perto. Ela é enganada porque abriga desejos sensuais materiais, que são resultados de sua aversão a Krishna, justo como a inteligência de uma pessoa possuída por um fantasma fica encoberta, tomada. A inteligência das divas, confundidas por Maya, fica encoberta. Por esse motivo, é muito claro, a diva é enganada porque abriga desejos sensuais, materiais, ou seja, desfrutados sentidos. Isso é o que? Resultado da aversão a Krishna. Alguém pode pensar, eu vou desfrutar dos objetos sensuais e ao mesmo tempo vou servir Krishna. Impossível. Por quê? Porque o simples fato de ter a mentalidade de desfrutar dos objetos sensoriais significa aversão a Krishna. Quando a gente esquece de Krishna, aquele negócio, né? Triste e sozinho ninguém fica. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Se a gente esquece de Krishna, então a gente vai ter que desfrutar do mundo. Esqueceu de Krishna, o que vai restar? Desfrutar dos objetos sentidos. Se a gente lembra de Krishna, a gente serve ele, desfruta da relação da alma com a super-alma que é Krishna. Então, quando a gente esquece desse serviço, aí a gente volta para desejos sensoriais, sensuais, materiais, que é resultado da aversão a Krishna. Você vê, quando a gente esquece de Krishna, a energia ilusória cobre o nosso conhecimento real das coisas. A gente fica iludido. Deu um exemplo aqui, comparou com uma pessoa possuída por um fantasma. Igual no Kirtan, o Vaishnava canta Diva Jago, Diva Jago, Gaura Chandra Bole, Katha Nidra Jao Maya, Pisachira Kole. Tem o Kirtan, começa com essa frase, é bem conhecida, Gaudiya Vaishnava. Fala, Div Jago, Gaura Chandra Bole. Ó almas condicionadas, acordem, acordem. Cante os nomes de Gaura Chandra, Gaura Hari Chaitanya Mahaprabhu. Aí depois fala, Kata Nidra Jao Maya. Kata significa até quando? Nidra quer dizer dormindo. Kata Nidra Jao Maya.
Até quando ficará dormindo? Pisatira colhe. Pisatira significa bruxa. Bruxa chamada Maia, ilusão. Até quando vocês ficarão dormindo no colo da bruxa chamada Maia, que ilude sua consciência? Acorde, acorde, almas condicionadas, simplesmente cante o nome de Gaurachandra. É mais ou menos isso. Ele deve recitar o nome sempre, lembrar do nome, forma, instrução de Krishna no Gita, associar com o devoto, estar sempre escutando, conversando sobre isso, falando sobre isso, lendo. Isso significa acordar. Do contrário, a gente já fica dormindo no colo da bruxa, chamado Maia, achando, ó, isso é muito bom. Igual o porco que come fezes e acha uma delícia. O porco come fezes. Ele acha muito bom aquilo. Ó, maravilha, fezes. Esse dormir no colo da mãe é comparado com um porco que come fezes e acha muito bom. Ó, tô dormindo, colo da bruxa chamado Maia. Isso é uma maravilha. Iludido por Maia, é delicioso ficar aqui, dormindo. Comparado com isso. Por isso que os Vaishnavas falam, acordem, acordem, cante os nomes de Gaura Hari. Saia disso. Aí você vai ficar sofrendo, nascendo e morrendo, batalhando na vida. Dia e noite, batalhando para sair de doença, batalhando para ganhar dinheiro, batalhando para sustentar a família. Na velhice, não tem jeito de fazer mais nada. Depois mais sofrimento, dor extrema e morte. Isso é o mundo material. Então saia disso. Como vai sair disso? Recitando o nome, escutando, dando importância o máximo possível para isso. Tendo o objetivo da vida nisso. Vivendo simples e engajando nisso. Só dessa maneira. Do contrário, igual falou aqui, é enganado porque a vida de desejos sensuais são resultado da aversão a Krishna. Comparado com uma pessoa possuída por um fantasma. Inteligência é confundida por mais, fica encoberto. Inteligência cobre. Igual eu estava lendo o Bhagavata hoje. Tem muita gente que, para muita gente, aquela pessoa é inteligente. Seja líder, governante, palestrante. Então todo mundo bate palma e gosta dela. Hoje com a internet é até mais fácil isso. Aí o Bhagavata compara isso com asnos, que serve outro asno. Para isso com asno. E nenhum dos dois tem inteligência nenhuma. E inteligência real significa sair da energia ilusória, que é servir Deus. Qualquer coisa fora disso, a pessoa está se enganando. Por quê? Porque a inteligência dela está coberta pela energia ilusória. Como que ela vai ser realmente inteligente nisso? A inteligência dela está coberta por não servir Deus. Mas muita gente adora essas pessoas e ela acha que ela é muito inteligente. Então, para o estimado Bhagavata, ela não é melhor do que um asno. Agora o Govinda Maharaj fala animais de duas patas. Esse verso, quando a gente for ler o estimado Bhagavata, vocês vão ver esse verso no segundo canto. Vou tirar uma foto, vou lá no grupo, vocês vão ver. O que Shukadeva Goswami compara essas pessoas com 4 animais. Asno, camelo, que as pessoas são animais de duas patas. Então, o real ser humano é isso. Sair da energia ilusória como na inclinação de servir. Não vai ser de uma hora para outra, nem do ano para o outro. Mas se a gente cultivar isso dentro, através de escutar pelo copo do canal auditivo, se entrar pelo copo aqui e entrar dentro, e a gente refletir nisso e pôr em prática, essa mentalidade vai entrando aos poucos, gradualmente. Se fizer isso constantemente, Nitya, o chamado aconselha a gente a fazer isso Nitya. Fala, Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Fala, constante, Nitya quer dizer eternamente ou constantemente escute o chamado Bhagavad. Ou Bhagavad significa Gita e Bhagavad. Bhagavad Gita ou chamado Bhagavad. E o que isso vai fazer? Nasta praeshu abhadreshu. Tudo que for inauspicioso vai ser destruído. Nasta quer dizer destruído. Abhadreshu significa
coisas inauspiciosas ou ruins para a gente. Tudo isso vai ser destruído. Como Nityam Bhagavata, através de escutar constantemente. Se a gente faz isso todo dia ali escutando, tentando pegar a ideia, absorver e depois pôr em prática na vida, gradualmente essa consciência vai transformando. A inclinação de servir vai aumentando. Aí a gente vai saindo daquela antiga e antinatural consciência, porque ela não é natural. A natureza da diva é servir Krishna, igual falou aqui. A natureza de toda alma é que ela é servente de Krishna. No estado antinatural, ela quer desfrutar da energia ilusória, dos objetos materiais. Isso é antinatural. A natureza da diva é servir. Isso é antinatural. Então essa prática vai de volta, trazer de volta para o estado natural. Não é que vai ser imposta uma coisa diferente, não. Vai ser só renascida uma coisa que já era naturalmente foi perdida. Pelo nosso próprio mau uso do livre-arbítrio. Então, isso, se a pessoa for séria todo dia ali, constantemente, ela vai ver que isso vai transformando. Que até então a gente viveu a vida onde pensa que isso é bom para mim, vou comer. Isso é bom para mim, eu vou fumar. Isso é bom para mim, eu vou namorar com um, com outro. Isso é bom, eu gosto, eu vou fazer. Isso é bom para mim, eu vou comprar. A gente é acostumado com isso. Para mudar isso, existe esse processo. Aí se alguém for sério nisso, isso vai mudando. Ele vai ver o que é bom, porque ele pensou antes de ser bom, na verdade é ruim para ele. O que antes ele pensou é ruim, na verdade é o que é auspicioso para ele. Então, no começo vai ser igual veneno, o Gita fala. Aí se for persistente ali passando, depois vai virando néctar. O outro caminho, no começo, é muito bom. Qualquer coisa que a gente começa a fazer quando jovem é ótimo, é excelente. É uma maravilha. Vai passando o tempo, vai ficando o quê? Ruim. No começo é igual néctar, depois vira veneno, Gita fala. Mas espiritual no começo pode ser difícil, mas depois vai virando néctar. E aí só aumentando. Essa é a diferença. Então, se alguém consegue ir persistindo ali, passando os outros, ele vai ter esse néctar lá na frente. Se ele tiver fé nas palavras das escrituras, ele vai ter isso. Todo sábio, todo devoto teve, por que ele não vai ter? Todo mundo vai ter. Sem dúvida. Vamos lá. Pela misericórdia de Bhagavan e seus devotos, elas obtêm uma associação de pessoas santas e se torna livre da ilusória energia externa, ou Maya. Uma vez situada em sua própria Swarupa, ela desfruta do deleite de servir Bhagavan. Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20, 117, 118. Porque se esqueceu de Shri Krishna, a entidade viva ficou absorta em suas tentativas de desfrutar da energia material desde tempos imemoriais. Portanto, a potência ilusória concede à entidade viva vários sofrimentos do nascimento e morte material. Às vezes, ela é elevada aos planetas celestiais, e outras vezes ela é jogada no inferno. Isto pode ser comparado com um homem que, sendo punido pelo rei, é amarrado a uma tábua de madeira e afundado em um rio. Algumas vezes ela é imersa até quase se afogar, e outras é solta para experimentar alguns poucos momentos da assim chamada felicidade. Você vê, a felicidade material. Felicidade material que a gente sente aqui através dos sentidos materiais e comparado com alguém que afunda a gente, afoga, é igual a gente faz brincadeira com menino, um afogar o outro, afoga. Aí quando vê que ele está aguentando mais, levanta só um pouquinho para tomar um ar e afoga de novo. Energia ilusória faz isso com a gente se a gente deseja desfrutar do mundo material. A gente sofre. Aí, às vezes, um pouquinho de felicidade já sofre de novo. Esse é o mundo material. Quer dizer, às vezes a pessoa está com 50 anos, livrou de uma doença, agora eu estou bem fisicamente. Aí vem 55, 60 e vem uma outra pior ainda. Isso significa
um pouquinho de ar. Às vezes ela é solta, às vezes afoga. Isso significa a vida material. Por isso que você vê Shiva usa a caveira aqui, São Geraldo tinha uma caveira, para não esquecer, se ele estiver pensando que está bem em algum momento, não esquecer que amanhã vai estar ruim, que a morte está chegando a cada momento. Por isso que eles tinham caveira, para não esquecer disso. E no dia que esquece disso, a pessoa fica completamente tomada pela energia ilusória. Eu estou bem, eu sou esse corpo, meu corpo está bem. Qual a necessidade de servir Deus? Nenhuma. A energia ilusória acabou com a inteligência da pessoa, ela esquece. Ela não pode praticar a Bhakti. Por isso que eles tinham essa caveira, para lembrar 24 horas disso. Lembrando disso, eles não perdem tempo discutindo tópicos materiais. Como eu vou ser feliz nesse mundo? Como eu vou ganhar mais dinheiro? Como eu vou desfrutar mais de vida sexual? Como eu vou comprar mais coisa melhor? Não vai ficar perdendo tempo nisso. Se ele sempre lembrar que o fim dele pode estar perto a qualquer dia. Ao contrário, a energia ilusória cobra a inteligência. Então, isso é bom sempre lembrar disso. Porque se a gente não lembra disso, quando vier a miséria, não tem jeito de praticar. Como vai praticar? Já era. Passou o tempo, perdeu o tempo. Ó, botou lá esse verso do Bhagavata. O nascer do sol e o pôr do sol significa menos um dia. Vai ser um dia desperdiçado, uma vida desperdiçada, se não lembrar disso. E o tempo nunca volta, jamais volta. Pode dar o dinheiro do mundo que for, não vai voltar nem mais um segundo. Na hora da morte, falar, eu não quero voltar naquele tempo para me fazer diferente. Mas um minuto só me dá, nem mais um segundo vai dar. Então não vai voltar mais. A pessoa inteligente vai fazer isso agora. Vai deixar para amanhã. Amanhã eu vou cantar mais Harinam. Amanhã eu vou ler mais. Aí amanhã chega. Não. Aí amanhã eu vou fazer isso. E assim vai passando a vida. A pessoa inteligente vai fazer hoje, agora. Sabendo dessas coisas. A vida humana é para isso. Pergunta aí. Dúvida, não? Por enquanto não, Prabhu. Então, Diva Shakti é Tatassa Shakti, potência marginal de Deus, entre um e outro. Essa é a natureza marginal. Chama Diva Shakti ou Tatasta Shakti. Tatasta quer dizer marginal. Verso 23. Upadrasthanumanta cha bharta bhokta maheshwara paramatmeti chapi yukto dehesmi purusha para. Pode ler, Giovanni. Neste corpo existe outro Purusha, além da individual entidade viva. Ele é conhecido como super-alma, Paramatma, e é chamado de testemunha, sancionador, amo, mantenedor, controlador supremo, etc. Paramatma. Paramatma, Atma. Pavanuvada. Após explicar sobre a entidade viva consciente, Shivatma,
Shri Bhagavan está explicando agora sobre Digo. Paramatma, a superalma. Neste verso, começando com o Padrasta, a partir do verso Gita 13:13 até Gita 13:18, Paramatma é explicado de maneira geral e também específica. Um fato em particular deve ser compreendido. Apesar de Paramatma permanecer perto de Jivatma, ainda assim ele está separado dela. Para clarificar isso, é declarado que Paramatma está situado dentro do corpo. Para outro, se refere ao outro Purusha, ou desfrutador, dentro deste corpo. Este Purusha é Maheshwara, o controlador supremo, ou Paramatma. A própria palavra Paramatma estabelece que ele é superior à Atma, alma individual. A palavra Parama, supremo, favorece Porque, apenas ó, parcialmente. a palavra Paramatma estabelece que ele é para é superior, Atma é alma. Paramatma significa superior ou suprema, alma suprema. A gente traduziram aqui, né, como super alma, mas é alma suprema, né? Significa alma suprema. Parama, Atma, alma suprema, superior. Esse é o significado de Paramatma. Parece português, Atma, tira o T, põe um L, alma. A gente é Atma. E tem o outro, Purusha, que é Maheshwara, que é Parama Atma, a alma suprema. E está junto, ao mesmo tempo separado, mas perto da gente, da diva alma. Ou seja, Deus está perto da gente, no real ser nosso é a alma. Deus está perto dela. O mais íntimo nosso, Deus está bem perto dela. Palavra. A palavra Parama, supremo, favorece apenas parcialmente a teoria de que há apenas uma alma por toda a criação. De fato, a palavra Parama se refere a Twanst, uma expressão pessoal de Krishna. Isso é Expansão expansão pessoal. pessoal de Krishna. Isso é enfatizado por declarar que ele está situado separadamente da Jiva, apesar de estar muito perto dela, porque ele é o testemunho. Anumanta, o sancionador, significa que enquanto reside perto da Jiva, ele é generoso e facilitador. Similarmente, Bharta significa sustentador e Bok significa protetor. Você vê, a super-alma é tudo isso aqui. Testemunha nossas atividades para na próxima vida dar o fruto. E até depois dessa vida dar o fruto que a gente fez. Sancionador. Se Deus não sancionasse nossas atividades, a gente não ia ser capaz de fazer nada. Então ele deixa ou sanciona a gente fazer de acordo com o nosso mínimo livre-arbítrio enquanto está aqui nesse corpo, nesse mundo. Ele sanciona, ele deixa fazer. Também é generoso e facilitador. Ele também facilita essas atividades. Também sustenta, porque sem super-alma não existe alma, não existe corpo, não existe entidade, nada. Ele é sustentador e também protetor. Protetor da entidade viva, principalmente dos devotos. É tudo isso aqui. Kashika Vrit, Paramatma, que está situado como testemunho nesse Paramatma, Paramatma, que está situado como testemunho neste corpo, é diferente da Jiva. Este Paramatma não é a Jiva. Os Advaita Vadis, monistas, Advaita, Advaita Diva, Vadis, Diva, Jiva Diva, e Advaita Vadis, monistas consideram que a Jivatma e Paramatma são um. Mas neste verso fica claro que dentro de cada corpo, Paramatma, que é o testemunho e sancionador,
é diferente da Jivatma. Os impressionaristas pensam que Paramatma e a alma é uma só, mas nesse verso ó, fica claro que apesar de se situar perto da alma, a super-alma está separada da alma. Fica bem perto, mas é separada. Ela não é uma coisa só. Este Paramatma, Devido ao fato de que ele é superior a Jivatma, é conhecido como Paramatma ou Atma superior. Este Paramatma é Kala, Kala. ou porção de uma porção de Swayam Bhagavan Shri Krishna. Sem sua permissão, a Jiva não pode fazer nada. Existem ilimitadas Jivatma, e Paramatma existe eternamente dentro de cada uma delas, como amigo e bem-querente supremo. Apesar de viver com a Jiva, Paramatma é sempre o amo, o mestre da Jiva e de Maya. Bhagavan outorga um tesouro de valor incalculável à entidade viva, na forma da independência. Quando a entidade viva utiliza esta independência apropriadamente, ela pode facilmente saborear o néctar do serviço amoroso a Shri Bhagavan, na Aí, sua tá vendo? eterna Ó? morada. A Lalita perguntou esses dias, ó. Eu respondi justamente isso, ó. Confirmou aqui, ó. Perguntou sobre isso aqui, tá vendo? Bhagavan outorga um tesouro de valor incalculável. Porque tem gente que fala, por que Deus criou o mundo então, deu livre-arbítrio sabendo que a diva ia poder fazer coisa errada? Por que ela pensa assim? Porque ela tem maus desejos e usa mal o livre-arbítrio. Porque para quem sabe usar, ele vai ver e experimentar que isso é uma dádiva que Deus deu para ele e é maravilhoso que Deus tenha dado isso, independência. Porque quem que vai amar o outro controlado? E a não ser relação amorosa entre duas almas, que beleza que existe no universo, seja transcendental ou no material, que beleza que existe. Qual é o sentimento mais profundo até no mundo material? Mãe pelo filho. Tem mãe que é capaz de dar a vida pelo filho. Se uma mãe perde o filho cedo, com 1 ano, se você der ouro para ela não vai olhar para aquele ouro, com o filho morto na frente dela. A gente está vendo as imagens aí esses dias. Ela não vai dar nada, se pode oferecer comida, ela não vai querer saber, porque o sentimento. Que falar com Deus é a coisa mais valiosa que existe. Sem isso, não tem nada. Então, para o devoto, ele vai entender, através da experiência, que isso foi uma dádiva, uma coisa maravilhosa que Deus deu para todo mundo, independência. Mas para o tolo, para aqueles de natureza demoníaca, ele vai ficar sempre culpando os outros pela própria ignorância. Aí ele vai culpar os outros e depois vai culpar Deus. Sabe por que Deus criou o mundo? Por que se ele sabe que o povo ia fazer ruim, por que ele deu independência? Como se Deus fosse o culpado pela escolha dele. Aí para o devoto, para a pessoa bem inclinada, isso é um tesouro, Bhagavan, um tesouro de valor incalculável. A entidade viva na forma de independência. Quando a entidade viva utiliza essa independência apropriadamente, ela pode facilmente saborear o néctar do serviço amoroso a Shri Bhagavan, a sua eterna morada, de forma independente, sem Deus obrigar ela a nada. Que se Deus obrigasse, onde estava o amor aí? A mãe obriga o filho, onde está o amor ali? Ah, você tem que fazer isso. Aí o filho, não, eu quero fazer outra coisa. Ah, eu quero tomar um suco de laranja. Não, o de abacaxi é melhor. Quero fazer faculdade de educação física, não de medicina é melhor, dá mais dinheiro. Sempre controlando. Onde tem amor nisso? Se Deus controlasse todo mundo, onde que ia ter amor nisso? Que beleza que ia ter nisso? Imagina um esposo ou esposa que tudo que ele faz ou ela faz, o cara obedece. Ou o cara fala, a mulher obedece.
Alguém ia aguentar viver assim? O que vocês acham? Acha que ia? Não. Quem ia aguentar viver isso um ou 2 dias? Tudo que fala obedece. Ah, faz isso. Sem falar nada, vai e faz. Ah, agora faz isso. Vai e faz. Fala nada, sem independência nenhuma. Ah, eu quero isso, faz isso. Vai e faz. O dia inteiro assim. Até quando vai aguentar? Sem afeto, alma para alma. Até quando vai aguentar isso? Então, Deus gosta de relacionar amorosamente com os outros. Por isso que ele deu a independência. Então, se a pessoa usa bem essa independência e inclina para ele, ela vai saborear isso. Aí ela vai dar valor e vai compreender como que Deus é amoroso e generoso ao dar esse livre-arbítrio. Aí essa dúvida que muita gente tem acabou na cabeça dela. Pelo contrário, vai glorificar a Deus por isso. Então depende da inclinação de cada um. Então esse verso aqui confirma o que eu tinha falado aí. Mas quando Mas quando usa indevidamente essa independência, ela é atada por Maya. Enquanto sofre os três tipos de miséria, ela é encurralada no ciclo de nascimento e morte. Portanto, como uma entidade viva que é subjugada por Maya, pode ser Bhagavan, o mestre de Maya? Tal concepção é completamente errônea e oposta às conclusões das Escrituras. Paramatma é muito claramente descrito nos Visuddhis como sendo diferente de Jivatma. Shvetasvatara Upanishad 6.13. Ele é o eterno supremo dentre todos os eternos, isto é, ele é o maior ser eterno. E dentre todos os seres conscientes, é ele que outorga a consciência original. Além disso, é dito no Shvetasvatara Upanishad 4.6 e no Mundanka Upanishad 3. Mundaka Upanishad, esse D aí é igual ao nordestino Upanishad. sempre. Upanishad. 3:1. Hirudakashai Purusha é a entidade viva que vivem E juntos. e não. E a entidade viva vivem juntas neste temporário mundo material, o corpo, justo como dois pássaros amigos que se sentam em uma mesma árvore e falam. Uma, a entidade viva, está comendo os frutos da árvore de acordo com suas ações, e o outro, Paramatma, é o testemunho. Ele, Paramatma, não desfruta dos frutos, mas fica ali observando seu amigo. Srimad Bhagavatam 11.11.6 também declara: dois pássaros na forma da entidade viva e do controlador supremo possuem uma relação, sendo igual em qualidade. Essa qualidade é a consciência. Eles vivem no ninho, coração da árvore, o corpo, pelo desejo da providência. Um pássaro, a entidade viva, está saboreando os frutos, sabe, dessa árvore, o corpo. O outro pássaro, o controlador supremo, Deus, não saboreia os frutos. Ele está sempre satisfeito em seu deleite eterno, estando constantemente situado Não, devido à não, força, não. Contentemente contentemente situado. situado devido à força da sua potência, tais qual Jnana. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: a entidade viva é minha O que amiga. falou aí, Giovanni? Que a Jiva e o Paramatma é separado, né? A Jiva é a Analogia aí. É como se fosse analogia, o quê? é como se fosse um pássaro que estava desfrutando e o outro só observando e dando os frutos. E o pássaro tá fazendo o quê?
Um pássaro está fazendo o quê? Um pássaro está desfrutando. Desfrutando não. Saboreando Saboreando, os frutos. e o E outro. o outro só está observando. Um é o quê? Um é a jiva e o outro é o paramático. Isso, vamos lá. A entidade viva é minha amiga. Cristo está dizendo, a entidade viva é minha amiga. Ela fica inclinada a mim quando se torna puramente situada na sua natureza marginal. Essa natureza marginal é sua independência. A perfeição da jiva, a ocupação eterna da entidade viva, é obter amor puro por mim, ao usar sua marginal, independente natureza. Quando a entidade viva faz mau uso dessa natureza independente, ela entra no campo material. Então eu, como Paramatma, retorno sua companhia. Portanto, apenas eu sou testemunha, o sancionador, o mantenedor, o protetor e o supremo controlador das ações de todas as entidades vivas. Como Paramatma, eu sempre estou presente no corpo como a pessoa suprema, Parapurusha. Eu Parama, otorgo parama, Parama purusha. Purusha. Eu otorgo o resultado de qualquer ação que ela executa em seu estado condicionado. E você vê, está explicando aqui Diva Tata bem detalhado. Se alguém estuda isso aqui, não vai ter nenhuma dúvida sobre esse assunto. Tá? Todos os pontos aqui estão sendo explicados. Alguém estuda esses comentários aqui, nenhuma dúvida vai vir em relação à Diva, da onde que a gente veio, por que que a gente foi parar aqui, como sair daqui, qual estado natural, qual estado que a gente veio para cá, antinatural, qual o processo de sair, tudo está sendo explicado nesses comentários aqui. Em detalhe, esse assunto está sendo explicado aqui. Se alguém não entendeu perfeito, vale a pena voltar, ler, entender, se entender, perguntar. Esse assunto é extremamente importante para a pessoa compreender tudo isso e ficar firme nesse entendimento que vai dar firmeza na prática. Além disso, a fé também aumenta, fica firme também. Do contrário, várias dúvidas vêm e ela fica fraca. Ah, será que é isso? Será que Deus é bom? Será que ele é ruim? O povo está falando que é ruim. Será que é bom mesmo? Será que é ruim? Aí fica naquilo, na mente. Aí não consegue praticar, não vai praticar. Sem fé, quem vai praticar? Então, esse entendimento fortalece todos os sentidos. Fortalece o intelecto, tira as dúvidas, fortalece fé. Essa é a necessidade de estudar isso. E limpar as dúvidas. Aqui está sendo explicado detalhado. Se alguém ler, ele não vai ter dúvida. Todos os pontos estão sendo clareados. Pergunta aí nesse. Agora não, Prabhu. 24. Ya evam veti purusham prakritincha gunai saha sarvatavahtmata manopina sabhuyo bhijayate. Pode. Ali. Aquele que compreende a superalma, a potência ilusória juntamente com suas três influências atuadoras e as diminutas entidades vivas, não nasce novamente mesmo estando agora situado neste mundo material. Bhavanuvada. Sri Bhagavan está explicando o resultado deste jnana. Mesmo que estejam iludidos pelo sono e distrações da mente, aquele que conhece o Purusha, Paranatma, a Prakriti, a energia material,
E a Jiva Shakti indica pela palavra Ka, não volta a nascer. Indicada pela palavra Cha, não volta a nascer. Você vê aquele que conhece, ou seja, aquele que tem experiência disso. Primeiro ele estuda, escuta, entende, compreende, depois pratica. Depois ele tem a experiência. Esse é o processo. Aí depois disso, ó, não volta a nascer. Então, a primeira coisa é isso: ter a ideia, ler, escutar primeiro, depois absorver, depois ler de novo e entender a ideia. Aí isso vai dar força para praticar. Praticando, ela vai perceber através da experiência isso. Não só no intelecto teórico, mas ela vai vivenciar isso. E aí o que vai acontecer? Ó? Não volta a nascer nesse mundo. Esse é o processo. Por isso que escutar e ler é importante no começo. E sem isso, ninguém pode praticar. Sem praticar, ninguém pode realizar. Porque tem gente que fala, para que estudar, saber se eu posso praticar? E só realizando que vai dar efeito. Ele não vai conseguir nem praticar. O que falar de conseguir o resultado? Impossível. Que lá vai ser, o máximo vai conseguir um sentimentalismo barato que vai morrer depois. Então essa é a necessidade de estudar. Escutar primeiro e depois ler de novo. E tirar dúvidas se tiver. No contrário, ninguém pode praticar. Isso é falado em todas as escrituras. O mesmo Chaitanya Charitamrita, o Gurudeva falava direto isso. Por isso que eles escreveram esses comentários todos aqui. Tomaram tempo de escrever todos esses pontos filosóficos. Para a gente escutar, ler, entender e praticar da maneira correta e depois experimentar isso. Para que entender todos esses pontos filosóficos? Eu vou cantar o Mahamantra, que é a essência. Aquele canto vai ser o quê? Não uma parada, não resultado nenhum. A verdade é essa. Por isso que fala, Jnana e Vairagya são filhos de Bhakti. Alguém está escutando ali, a primeira coisa que vai vir é conhecimento das escrituras e renúncia. Primeira coisa. Se não vier isso, cadê Bhakti? Não existe. Os primeiros sintomas vai ser isso. Se não tem isso, não existe Bhakti. Então, essa é a necessidade de escutar. Você vê, não é só devoto iniciante que escuta, não. Até no último estágio, a pessoa escuta. A gente vê no Jaiva Dharma, a gente vê Goro Govinda Maharaj, é o discípulo puro do Swami Prabhupada, ele ia escutar meu mestre Narayana Goswami. Mesmo no estágio avançado que ele estava, ele foi impure perguntar coisa para o meu mestre. Em todos os estágios. Krishna Janma, Krishna Bhakti Janma Terro, Raya Sadhu Sangha. No começo de Bhakti, o principal é escutar dos devotos. Krishna Prema Punan. Depois, quando a pessoa está em Krishna Prema, qual que é a principal prática? Escutar os devotos. Continua o mesmo processo. Ela não é que, não fica achando que está escutando que é iniciante, porque quem está praticando há muito tempo está escutando também. Isso é para todo mundo. Não é só para um nível, não. Todo mundo. E realmente é sério nisso, você vai escutar sempre. Nityam Bhagavata Sevaya. Escutar o Gita e o Srimad Bhagavatam. Sempre, constantemente. Todos os níveis. Até quem está no nível alto vai escutar. Então, não considera que é insignificante escutar, nem ler, não. Primeira coisa, Shravana. Shravana é escutar. Primeira coisa para Shravana, Kirtana. Depois de escutar, a pessoa pode falar. Sem escutar, o que ela vai falar? Para os outros? Nada. Primeiro ela escuta, depois repete aquilo. Então, primeiro é escutar. E Parikshit Maharaj escutou o Bhagavatam. Sukadeva Goswami. O que ele fez mais? Ele cantou? Não. Ele só escutou uma semana. Foi para Goloka Vrindavan. O processo dele foi escutar uma semana. Ele não precisou fazer mais nada. Então tem gente que não dá importância, a maioria não dá importância de escutar, mas é o processo mais poderoso para entrar em Bhakti. Igual aquele verso que eu pus lá esses dias. Igual alguém injeta uma droga intravenosa e dá efeito imediato. Se alguém escuta o Gita e o Bhagavatam com fé, aquilo dá efeito imediato na vida. Se ela for cantar, nada. Se ela for cantar sozinha, sem engajar o ouvido, a mente dela pode vagar por várias coisas.
Mas se ela estiver escutando com atenção, a mente pode ficar fixa muito mais fácil. Aquela ideia pode entrar no coração dela, depois ela pode praticar, e ela pode recitar. Esse é o processo mais poderoso. Akashika Vritti. O sadhaka se capacita para alcançar a liberação quando conhece os princípios fundamentais da devoção, Bhakti Tattva, a entidade viva consciente, Jiva Tattva, e a superalma, Param-Atma Tattva, e também suas relações mútuas. Tá vendo? Ó, confirmou de novo isso aqui. Ó. O sadhaka significa praticante de Bhakti, praticante espiritual. Se capacita para alcançar a liberação quando conhece os princípios fundamentais da devoção. Os princípios filosóficos, teológicos da devoção, Bhakti Tattva, da entidade viva consciente, Jiva Tattva. Isso é tudo princípio filosófico das escrituras. Tattva significa conclusão filosófica ou teológica das escrituras. Então, como o praticante se capacita ou tem a qualidade para praticar Bhakti e alcançar a liberação? Quando ele conhece esses princípios de Bhakti Tattva, o que é Bhakti, o que não é Bhakti, o que é Bhakti misturado, o que é Bhakti puro. Ó, a entidade vive com o que é Jiva Tattva, qual a energia que é a Diva, como ela veio parar aqui, qual é o estado natural dela, como ela pode... Isso é Jiva Tattva. Depois, superar o Paramatma Tattva. Quem é Paramatma? Aonde ela mora? Onde ele mora? Qual a expansão de Krishna ele é? O que ele faz? Igual falou aqui anteriormente. E também a relação mútua entre eles. Qual é a relação da Diva com Maya? Da Diva com Krishna? Da Diva com Paramatma? Conhecer isso tudo capacita a pessoa a entrar em Bhakti e ser liberado e servir Deus um dia face a face. Ele de novo falou a importância disso. Igual o Padmanabha Maharaj esses dias, nossa, eu estava falando numa aula, ele falou que muita pouca gente estuda isso, principalmente no Ocidente. Tem tempo para isso. Muito pouco devoto faz isso. Mas aqui está falando, sem isso é impossível praticar. Por isso que no começo de Chaitanya Charitamrita, logo no começo, Kaviraj Goswami escreveu Siddhanta Bolia Tita Na Koro Alas Na Roilha Krishna Lag Subdhira Manas. Ó, não seja preguiçoso em estudar Siddhanta. Siddhanta Bolia Tita Na Koro Alas. Não seja preguiçoso em estudar Siddhanta. Siddhanta quer dizer conclusões filosóficas das escrituras. Pois ele fala, porque é isso que vai se tornar a mente fixa em Krishna. Nahaile Krishna Lage Sudhira Manas. É isso que vai deixar a mente pura e atraída a Krishna. Do contrário, zero. Por esse motivo aqui. Por isso que é importante isso. Principalmente no começo, que a gente não tem Bhakti. A gente vai empregar o intelecto para controlar a mente, engajar os sentidos. No começo é extremamente importante isso. Se alguém pensa, não é, eu vou só cantar, vai ficar no lado sentimental. Daqui a pouco vai ver que aquilo não é nada e vai largar tudo. Então, no começo é extremamente importante compreender todos esses tópicos aqui. Ó. Bhakti Tattva. O que é Bhakti? O que é real Bhakti? Quais os tipos de Bhakti? Bhakti misturado com Karma, Bhakti misturado com Jnana, Shuddha Bhakti, Ananya Bhakti, Bhakti pura. Se não souber, como vai praticar Bhakti pura? O que é Bhakti? O que não é Bhakti? Isso tudo deve saber para praticar da maneira correta. Da onde o que é diva, o que é nosso real ser, qual a diferença disso para o corpo, da onde a gente veio. É necessário compreender tudo isso. Assim, pela misericórdia de um genuíno mestre espiritual e dos Vaishnavas, e por seguir o caminho da devoção pura, ele alcança gradualmente as etapas de Shraddha, fé, Nishta, fé fixa e forte. ó, tá vendo? Ó? Por seguir esse processo de escutar, entender, associar com os devotos, ele alcança gradualmente as etapas de Shraddha. É isso que vai dar fé para ele. Gradualmente ele vai alcançar a Shraddha, fé firme. Depois, ó, Nista, fé mais firme, mais forte. Depois Ruti, ele vai um sabor por aquilo, pela prática.
Depois achar que apego, mais ainda. Depois bhava, aí já vai ter emoções transcendentais. Depois, por fim, Bhagavat Prema, amor puro por Deus. E aí sim ele entra na morada de Bhagavan. É certo? É certo que a entidade viva jamais cai da eterna morada do Senhor e jamais cairá. A ideia imaginária de que as divas condicionadas estiveram alguma vez ocupadas no serviço a Bhagavan, em sua morada, e que de alguma forma caíram no mundo material, é completamente ilógica e contrária à conclusão das Escrituras. Se aceitássemos esta teoria com o propósito de discussão, surgiria a pergunta: qual é então a importância ou as glórias de Bhakti e de Prema se aqueles que alcançam isso caem de novo no mundo material após executar um sadhana rigoroso e alcançar a morada de Bhagavan? Você vê, tem discípulo Swami Prabhupada, sem entender esse tópico, a fundo fala que porque Swami Prabhupada escrevia de volta ao Supremo, significa que a gente já teve no mundo espiritual, caiu aqui. Se isso fosse verdade, qual é a glória ou importante de praticar Bhakti? Qual é a necessidade de praticar Bhakti se isso acontece? Se acontece da gente ir para o mundo espiritual e voltar, qual a diferença de ficar em Maya e ficar no mundo transcendental? Nenhum. Para que a gente ia praticar Bhakti? Se a gente vai e volta para cá, igual eles falam, isso é fruto da ignorância daqueles devotos e propaga essas errôneas. Mas se alguém for pela lógica, ele vai ver que é totalmente errôneo, não faz nenhum sentido. Se alguém já foi para o mundo espiritual, onde a energia interna que impera, onde Maya não chega nem perto, como que ele vai voltar para o mundo material e ficar iludido por Maya? Então, qual é a necessidade de praticar Bhakti, então, nesse caso? Se volta para cá, mas Krishna fala, aquele que alcança a minha morada jamais retorna a esse mundo. Então é totalmente ilógica essa ideia, falta de instrução, também fruto da ignorância. Não teria nenhuma glória nem importância de Bhakti ou amor puro por Deus se alguém fosse para a morada transcendental e viesse para cá de novo. Performasse um sadhana rigoroso, praticar muita austeridade para depois voltar. Era melhor desfrutar muito aqui, os planetas celestiais, e voltar na mesma. Se fosse assim. Aí eles usam o exemplo de Chitraketu e Jaya Vijaya. Vai falar aqui, vamos lá. Os exemplos de Chitraketu e Jaya Vijaya não são adequados neste contexto, porque eles são associados eternos de Bhagavan. Eles descendem ao mundo Bhagavan. Bhagavan. Eles descendem ao mundo material pela vontade de Bhagavan, para o bem-estar de todas as entidades vivas e para nutrir seus passatempos. Considerá-los como almas condicionadas comuns é uma grave ofensa. Srila Vivasnata Chakravarti Thakura explica isso em seu livro Madhurya Kandambi. A entidade viva que alcança a residência na morada de Shri Bhagavan jamais retorna a este mundo material. E se porventura desce aqui, o faz como um associado de Bhagavan, pelo desejo dele. Ele não está sujeito às condições materiais. Gita 15.6 declara: nem o sol, lua ou fogo podem iluminar esta morada suprema, a qual, uma vez alcançada, as pessoas rendidas jamais retornam a este mundo. Esta minha morada é iluminante e autorrefugente. Você vê, então as escrituras deixam claro, quem alcança a morada transcendental de qualquer planeta ou forma de Deus jamais retorna a esse mundo. Quando esses associados vêm a esse mundo, alguns usam de exemplo, é para nutrir os passatempos de Bhagavan. Eles não têm karma. Quando os acharyas vêm é para ajudar a gente, a alma condicionada, a sair daqui através de Bhakti. Eles não têm karma.
Krishna cria um karma para dar exemplos para a gente. Krishna tem que criar, porque eles não têm karma. Então, Krishna cria alguma condição para ele, onde ele pode praticar, ter um passatempo de praticar, porque ele já é perfeito, para ensinar a gente. E quando vem Jai Vijay, que, por exemplo, lutou com Nishinradeva, porque Deus queria ter um lutador à altura, que ele gosta de lutar às vezes. Então, só um associado pode ser a altura de Deus, mais ninguém. Então, aí Jai Vijay vem para satisfazer esse desejo de luta. Eles não têm karma nenhum. Quando eles vêm é para nutrir passatempo, ou no caso dos Vaishnavas, quando vêm, é para ajudar a gente a praticar a Bhakti, para também ir para a morada transcendental. Eles não têm karma. Porque quem já está lá ou quem vai para lá jamais retorna, tem que voltar para cá. Quando vem é por um propósito divino, ou para ajudar a gente ou para nutrir os passatempos. Então isso fica claro aqui. Ele falou Gita 15:6, fala isso, quem vai para a morada transcendental jamais retorna. Então tem vários exemplos disso. Então é isso. Se alguém tiver aí alguma coisa. Pode cantar. Todo mundo entendeu tudo? Sim, Prabhu. Não quero ver então se perguntar na próxima. Ninguém pergunta. Então vamos lá. Denis. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Shrimati Bhakti Vishnu Padaya Krishna Prasada Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Shishima Bhaktivedanta Narayana Tiradi Namo Vishnu Padaya Krishna Prasada Srimati Bhakti Vedanta Swami Narayana Tiradi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhaja Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nahri Kali Dharju Ki Jai, Shri Radha Govind Ki Jai. Shri Gurupad Paramo Vishnupad Paramahamsa Vyasacharya Vajrastotra Shishima Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Vishnupad Paramahamsa Vyasacharya Stotra Shishima Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Shri Rupanu Guru Vahava Ki Jai, Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai, Panchatatatma Shri Gaura Hari Ki Jai, Shri Navadham Ki Jai, Shri Arjuna Ki Jai, Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai, Shri Bhagavad Gita Ki Jai, Jai Shri Bhagavan Singhadev Ki Jai, Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Shri Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Those Lords Devotees Unidos Ki Jai, Shri Harinam Sankirtana Ki Jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol, Hari Bo, Valeu, Hari Bol, boa noite. boa noite. Hari Bol.